Bora lá, povo. Indique a opção correta. Primeira questão, página 17. Primeira questão diz assim: o gestor público está... Pode passar, tranquilo. O gestor público está sujeito à competitividade do mercado. Quem é isso? É um gestor privado. Devendo prestar serviço ao maior número de pessoas. Isso é o gestor público. O gestor público deve prestar maior serviço ao maior número de pessoas. O gestor privado não, ele não pode oferecer serviços exclusivos que atendem poucas pessoas? Não, quem tem que fazer isso é o gestor público. B. O gestor privado deve prestar conta de seus atos à sociedade e tomar decisões transparentes, atendendo os interesses do usuário cidadão. Isso é o gestor público. C. O gestor público presta serviço à sociedade em prol do bem comum. Perfeito. E o gestor privado está sujeito à venda de produtos e serviços. Verdade. O gestor público, pessoal, ele tem que atender às necessidades do cidadão por obrigação. Enquanto que o gestor privado, ele atende às necessidades do cliente por interesse. Porque o cliente satisfeito, ele volta, se ele voltar, ele traz mais dinheiro. Tá bom? Letra D. O gestor público visa a sobrevivência e o retorno do investimento. Não. Quem visa o retorno do investimento é o gestor privado. Mas, Giovana, eu não quero retorno não de investimento, não retorno no sentido de econômico, só se for social. Só que o retorno social ele é difícil medir. Se um governo investe 100 milhões em um programa de alfabetização, como é que eu vou medir a efetividade no retorno social? É complicado. E o gestor privado tem o dever de satisfazer os interesses do mercado. Aí não tem problema nenhum, né? O gestor público foca a excelência dos serviços. Não tem problema. Tanto o gestor público como o gestor privado. E o gestor privado é dependente dos contribuintes. Não, quem é dependente dos contribuintes é o público. Ficou claro aqui? Segunda. Embora muitos princípios aplicados na modernização da administração pública sejam oriundos de modelos típicos da gestão privada, esta continua. Quando ele fala esta, ele está se referindo à privada ou à pública? À privada. De forma geral, visando ao lucro. Perfeito. Enquanto a gestão pública tem por objetivo cumprir sua função social e atender ao interesse público. Verdade a questão. Terceira. Os processos de planejamento, organização, execução e controle são ações fundamentais que norteiam as atividades organizacionais na tomada de decisão, na gestão de recursos e na definição de objetivos nas esferas pública e privada. Verdade, isso é uma semelhança, né? As funções administrativas. Quarta, a administração pública evoluiu no Brasil por meio de 3 modelos básicos de administração, que são descritos como administração patrimonial, burocrática e gerencial. Coloque V se a afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa. 1. A administração patrimonialista surge como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado. Pessoal, essa questãozinha foi copia e cola do livro do Luiz Carlos Bressa Pereira. Olha isso aqui. O meu slide é do livro. É um livro, é resumo do livro. Olha aqui. Ele é copia e cola. Verdade, aliás, falsa, porque aqui diz patrimonialista, né? Gerencial. 2. A administração burocrática, desgaste proveniente do desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Mais uma prova. Eu me assustei quando eu peguei essas questões, porque esses slides eu já fiz há muitos anos, tá? E eu me assustei porque, olha aqui, o patrimonialismo sofreu desgaste proveniente do desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Copia e cola do livro do Luiz Carlos Bressa Pereira. Tá vendo? Ou seja, estas questões eu separei semana passada. Estes slides eu já fiz há muito tempo.
E olha só como as questões continuam tomando sempre os livros dele. 3. Administração gerencial. Controle sobre resultados. A 2 também está falso, né? Porque não é administração burocrática, é administração patrimonialista. 3 está verdadeiro. 4. Administração patrimonialista. Forma de combater a corrupção e o nepotismo. Não, isso é burocrática. 5. Administração burocrática. Poder racional legal, profissionalização, carreira, hierarquia funcional, impessoalidade e formalismo. Perfeito. 6. Administração gerencial, controle rígido. E aí tá falso. Não, Giovana, mas é porque eu interpretei que como o concurso é obrigatório. Não. Rígido não combina com gerencial. Não adianta viajar. Tá certo, povo? Então, falso aqui. Gabarito letra A. 5ª. Ao relacionar os diversos modelos teóricos da administração pública, é correto afirmar: A. Os modelos, em seu desenvolvimento, culminam no gerencial. Verdade, né? Porque todos terminam lá no gerencial. Sem que suas formas antecessoras deixem de existir inteiramente. Infelizmente, verdade. A burocracia existe por uma questão de necessidade e o patrimonialismo existe por uma questão de disfunção, tá? Agora, se cair a palavrinha ápice, tá? Quando é o ápice da burocracia, sempre é o ápice, é quando a administração foi implementada. Então, o ápice da burocracia, década de 30, 36 e 38. O ápice da gerencial, década de 90, 95 e 98. Tá certo? Então, sempre o ápice é quando ela foi implementada, tá bom? B. O modelo gerencial pressupõe o foco central no controle. Não, lembre que o foco da gerencial é no cliente, nos resultados. Formalização de processos e no empenho periférico de resultados. Empenho periférico de resultados é como se o resultado ficasse em segundo plano. Você concorda que tudo que está na letra B, na verdade, é burocracia? C. O modelo burocrático supera o patrimonial em uma época em que o enfoque neoliberal já está falso, porque burocracia eu combino com liberalismo. Neoliberalismo com a gerencial. Giovanni, eu posso falar supera? Pessoal, pior do que patrimonialismo não era. Então ele superou. Ele não chegou a ser consolidado nos moldes weberianos, mas ele foi melhor. Tá certo? O modelo patrimonialista ressalta as maiores diferenças entre o modelo gerencial e o burocrático na administração pública estão relacionadas ao profissionalismo e à impessoalidade. Não, essas são as semelhanças. Tire a palavra diferenças e coloque semelhanças. O modelo patrimonialista ressalta o poder da administração pública na gestão de seus órgãos, tendo por finalidade o bem comum. É óbvio que está falso. Quem busca o bem comum é a administração gerencial, a burocracia. 6ª. Então, gabarito letra A. Sobre as características da administração pública gerencial, considere: é correto o que consta apenas em 1. No plano da estrutura organizacional, tornam-se essenciais a descentralização e a redução de níveis hierárquicos. Se a gente falou aqui que as estruturas são horizontalizadas, então eu preciso diminuir os níveis. E eu preciso dar mais autonomia ao servidor. Perfeito. 2. É isso aqui, pessoal, que parece uma besteira, mas muita gente erra. Tem como princípios orientadores do seu desenvolvimento o poder racional legal? Não, é base, é pilar. Quem tem como princípio orientador o poder racional legal é a burocracia. 3. O cidadão é visto como contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços? Perfeito. 4. Sua estratégia volta-se para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade? Perfeita. Lembra quando eu disse para você que com esse material você vai conseguir fazer qualquer questão? Olha aqui. Tá certo? 5. Os cargos são considerados prebendas. Não, isso é no patrimonialismo. Prebendas são cargos rendosos. Então, gabarito aqui, letra D de dado. 7ª. A criação do DASP, em 1938,
com a definição da política de recursos humanos, de compra de materiais e finanças e a centralização e reorganização da administração pública federal, marca de forma inequívoca a passagem da forma de administração pública patrimonialista para a estruturação da máquina administrativa do Brasil na forma burocrática. Pessoal, preste atenção que houve a passagem inequívoca. O que não houve foi a consolidação. É a mesma coisa que a gerencial. A passagem aconteceu em 95 e 98. Só que na prática ainda estamos em processo de transição. Tá? Então, letra A. Oitava. Entre os anos 50 e 60, o modelo de gestão administrativa proposto estava voltado para o desenvolvimento. Verdade, né? Porque é o Estado desenvolvimentista. Especialmente para a expansão do poder de intervenção do Estado na vida econômica e social do país. Verdade. Nós vimos que para poder construir 50 anos em 5, o governo tem que adotar o modelo intervencionista. 9. A reforma administrativa de 67, implementada pelo Decreto-Lei Federal número 200, cerceou a autonomia das entidades integrantes da administração indireta, submetendo as mesmas regras previstas para a administração direta, como licitações e concurso público. Quem fez isso foi a Constituição Federal de 88. Quem tirou a autonomia da administração indireta e obrigou que seguisse as mesmas regras da direta, foi a Constituição Federal de 88. Coloque aí. B. Retomou o processo de centralização. Mentira, descentralizou. C. Introduziu mecanismos de parceria com instituições privadas sem fins lucrativos. Quem fez isso foi a gerencial. D. Desencadeou um movimento de descentralização de atuação estatal com a transferência de atividades a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Verdade. E. Priorizou a atuação do Estado no fomento e regulamentação dos setores produtivos e sua retirada como prestador direto de serviços públicos. Quem fez isso foi a gerencial. A gerencial que priorizou que o governo ficasse no núcleo estratégico nas atividades exclusivas, que estão relacionadas com fomento e fiscalização, e deixou que outros executassem os serviços voltados para o mercado, através da publicização e privatização. Então, letra E, quem fez isso aqui foi a gerencial. Ficou claro? 10ª. Essa 10ª é excelente. Não se inclui entre as principais causas que levaram à reforma do aparelho do Estado implementado no Brasil nos anos 50. A. Crise fiscal. Inclui? Foi uma justificativa, já está falso. Caracterizada pela crescente perda de crédito por parte do Estado e pelo esgotamento da poupança pública. Faz sim parte da justificativa, ele quer o que não é. Intenção de ampliar a intervenção direta do Estado no domínio econômico. O objetivo da administração gerencial é aumentar a intervenção? Não, é reduzir ao necessário. Já está falso e é o gabarito. Dada a crescente demanda da sociedade por bens e serviços públicos. O resto é verdade. Só que o governo procura catalisar, acelerar, dar suporte. C. Serviu de justificativa a necessidade de implementação de uma política de ajuste fiscal como consequência do cumprimento de obrigações com organismos internacionais. Pessoal, vocês lembram que o Fernando Henrique Cardoso abriu as pernas para o FMI como uma estratégia para tentar salvar o estado de crise, já que ele ia ficar permitindo alguns benefícios? Verdadeiro. D. Será que serviu de justificativa a crise do modelo burocrático de administração, permeado por práticas patrimonialistas e clientelistas? Verdade. A burocracia já estava obsoleta. E é a incapacidade do governo de gerar poupança interna e, com isso, realizar os investimentos públicos demandados pela sociedade. Verdade. Você pode acrescentar aqui que um dos objetivos era também aumentar e recuperar a governança e a governabilidade. Aumentar e recuperar a governança e a governabilidade. Quando eles dizem governo empreendedor, tem exatamente a mesma coisa que catalisador?
o que é o governo empreendedor? É uma característica da administração gerencial, mas pode ser usada como sinônimo na hora de interpretar uma questão. O governo empreendedor é aquele que vai procurar criar uma maneira de também gerar ideias, gerar receitas. Catalisador é no sentido dele dar um suporte, tá? Então são duas questões diferentes, mas estão relacionadas. O governo empreendedor tem a ver com a capacidade de inovação do governo. Capacidade de inovar, de criar ideias, projetos. Capacidade do governo de também gerar receita. Catalisador dá suporte, apoio, tá? Ficou claro, povo? Vamos para a arquivologia. Olha só. Arquivologia. Primeira questão. Que também vai ser uma revisãozão. Revisãozona. Meia hora para minhas férias. Na verdade, 10 questões. Não, pessoal, faz 7 meses que eu tô na PEA. Porque foi um concurso atrás do outro. Estou precisando. Que venha 2017. Quem sobreviveu em 2016 é moleza. Primeira. É um ou mais conjuntos de documentos de qualquer época, forma e suporte material, produzidos, recebidos e acumulados em processo natural, por uma unidade no exercício de suas funções ou conservados para servir de referência, prova, informação ou fonte de pesquisa. Eu sei que o gabarito está acervo, mas está errado o gabarito, tá? O gabarito é arquivo, pelo amor de Deus, né? Já pensei que eu não sabia de nada, né? Não. Giovana, o que é acervo? Acervo é um conjunto de quaisquer documentos. A biblioteca tem um acervo, o museu tem um acervo, mas o arquivo tem características diferentes. Tem duas informações aqui no enunciado que mostram que a resposta é arquivo. Uma, dizendo que os documentos eles vão ser acumulados de uma maneira natural. Falou natural, não foi? Sim. Eles vão ser acumulados de uma maneira natural. Na biblioteca, os documentos são acumulados de uma maneira intencional, ou por compra, ou por doação, ou por permuta. E aí eu posso formar coleções. Arquivo não tem coleção, tá? Então os documentos eles são acumulados de uma maneira natural, que inclusive é o princípio da naturalidade ou acumulatividade. E a outra característica é que os documentos foram produzidos ou recebidos em decorrência de uma atividade que a instituição exerceu. Coisa que não acontece nas outras, na biblioteca e no museu. Na biblioteca e no museu, aquele livro foi produzido independentemente da existência da biblioteca. Possivelmente o autor nem sabia que a biblioteca existia. Já no arquivo, não. Aquele documento tem que ser produzido ou recebido em decorrência de uma atividade que a instituição fez. Ficou claro? Então é arquivo. Segunda, de acordo com a natureza da entidade produtora. Pessoal, pode vir entidade produtora ou entidade mantenedora, tá? Os arquivos classificam-se em público e privado. Lembrando que arquivo público é quando a entidade mantenedora for uma instituição pública ou instituição privada que exerça gestão de serviços públicos, tá? E arquivo privado é quando for uma instituição privada. Mas nós temos outra classificação também quanto à entidade mantenedora. Arquivo público, que é a instituição pública ou arquivo ou instituição privada que exerce gestão dos serviços públicos. Comercial, que são os arquivos de instituição privada com fins lucrativos. Institucional, instituição privada sem fins lucrativos. E documentos pessoais, individuais ou familiares. Tá claro? Isso é quanto à entidade mantenedora. Terceira, quanto à natureza dos documentos. Vamos lá. Você tem que decorar o critério. Aqui é quanto à entidade mantenedora. Quanto à natureza dos documentos, os arquivos podem ser classificados em especial ou especializado. O especial, ele tem que ser de um gênero específico. Não importa, por exemplo, diferentes naturezas. Por exemplo, eu posso ter
Quando a gente fala de gênero, textual, iconográfico, cartográfico. Então, por exemplo, eu tenho que ter um documento textual, só textual. Não importa se é apostila, se é livro, se é panfleto, é só textual. Isso é arquivo especial. O arquivo especial ele precisa de um tratamento diferenciado. Já o especializado ele é de um assunto específico. Um arquivo de administração é um arquivo especializado, tá? Essa questão tem uma pegadinha, mas eu vou tirar. Presta atenção. Quanto à natureza dos documentos, denomina-se arquivo especial o tipo de arquivo que guarda documentos com formas físicas variadas. E aí o aluno tende a marcar falso. Não marque falso. A exigência do arquivo especial é que seja de um gênero específico. Pode ser de vários formatos, de várias formas físicas, não importa, mas tem que ser do mesmo gênero. Ou seja, eu posso ter apostila, eu posso ter caderno, eu posso ter panfleto, cartaz, não importa, mas tem que ser textual. Ficou claro? Porque quais são os gêneros? Textual, iconográfico, cartográfico, sonoros, micrográficos, informáticos. Então tem que ser do mesmo gênero, não importa o formato. Tá certo, pessoal? E aí depois diz assim, que guarda documentos com formas físicas variadas e que necessitam de armazenamento, registro, acondicionamento e conservação sob condições especiais. A maneira de arquivar um documento textual, um arquivo textual, é diferente do micrográfico, é diferente do informático. Oi, desculpa? Mas bastou dizer que é um tratamento diferenciado. O único que tem um tratamento diferenciado é o especial. Aqui não tem tratamento diferenciado. Ele falou uma das características dele. Tá certo? E lembre-se que quando é uma questão do CESP, o incompleto não está errado. Né? Eu sei que a sua banca não é o CESP, mas eu botei por causa das informações e pegadinhas. Na minha matéria não tem esse negócio de estudar só CESP e só FCC não, viu? No direito tem, porque tem aquela que cobra mais jurisprudência e tem aquela que cobra mais letra da lei. A administração não tem jurisprudência, a administração não tem letra da lei, é tudo doutrina. Então, quanto mais questões você fizer, mais doutrina você vai aprender. Tá bom? Quarta, arquivos médicos são considerados especializados. Perfeito. 5 é uma pegadinha das grandes. Vamos devagar. Deixa eu te fazer uma... Como é teu nome? Caio. Caio, tu ainda consegue aprender alguma coisa comigo? Tu consegue? O Caio é meu aluno, o bicho sabe tudo de administração. E quando ele está em sala, eu me sinto intimidada. Porque eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou falar alguma coisa nova que ele não tenha escutado? Aí a minha cabeça fica aqui, para tentar trazer alguma coisa nova. Sempre tem alguma coisa? Que o bicho se garante a administração. Vai se tornar um professor de administração, viu? Eu ia falar uma coisa. Quinta, o setor que se destina a receber os documentos correntes, provenientes de diversos órgãos que integram a estrutura de uma instituição, centralizando, portanto, as atividades do arquivo corrente. Bom, de cara, quando você diz recebeu, você quer marcar protocolo. Mas ele está afirmando que é um setor que centraliza as atividades do arquivo corrente. Quais são as atividades do arquivo corrente? Protocolo, expedição, arquivamento, empréstimo ou consulta e destinação. Estas são atividades do arquivo corrente. Bora lá, povo! Indique a opção correta. Primeira questão, página 17. Primeira questão diz assim: o gestor público
pode passar, tranquilo. O gestor público está sujeito à competitividade do mercado. Quem é isso? É um gestor privado. Devendo prestar serviço ao maior número de pessoas. Isso é o gestor público. O gestor público deve prestar maior serviço a maior número de pessoas. O gestor privado não, ele não pode oferecer serviços exclusivos que atendem poucas pessoas? Não, quem tem que fazer isso é o gestor público. B. O gestor privado deve prestar conta de seus atos à sociedade e tomar decisões transparentes, atendendo os interesses do usuário cidadão. Isso é o gestor público. C. O gestor público presta serviço à sociedade em prol do bem comum. Perfeito. E o gestor privado está sujeito à venda de produtos e serviços. Verdade. O gestor público, pessoal, ele tem que atender às necessidades do cidadão por obrigação. Enquanto que o gestor privado, ele atende às necessidades do cliente por interesse. Porque o cliente satisfeito, ele volta, se ele voltar, ele traz mais dinheiro. Tá bom? Letra D. O gestor público visa a sobrevivência ao retorno do investimento. Não. Quem visa o retorno do investimento é o gestor privado. Mas, Giovana, eu não quero retorno não de investimento, não retorno no sentido de econômico, só se for social. Só que o retorno social ele é difícil medir. Se um governo investe 100 milhões em um programa de alfabetização, como é que eu vou medir a efetividade no retorno social? É complicado. E o gestor privado tem o dever de satisfazer os interesses do mercado. Aí não tem problema nenhum, né? O gestor público foca a excelência dos serviços. Não tem problema. Tanto o gestor público como o gestor privado. E o gestor privado é dependente dos contribuintes. Não, quem é dependente dos contribuintes é o público. Ficou claro aqui? Segunda. Embora muitos princípios aplicados na modernização da administração pública sejam oriundos de modelos típicos da gestão privada, esta continua. Quando ele fala esta, ele está se referindo à privada ou à pública? À privada. De forma geral, visando ao lucro. Perfeito. Enquanto a gestão pública tem por objetivo cumprir sua função social e atender ao interesse público. Verdade a questão. Terceira. Os processos de planejamento, organização, execução e controle são ações fundamentais que norteiam as atividades organizacionais na tomada de decisão, na gestão de recursos e na definição de objetivos nas esferas pública e privada. Verdade, isso é uma semelhança, né? As funções administrativas. Quarta, a administração pública evoluiu no Brasil por meio de 3 modelos básicos de administração, que são descritos como administração patrimonial, burocrática e gerencial. Coloque V se a afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa. 1. A administração patrimonialista surge como resposta à expansão das funções econômicas e sociais do Estado. Pessoal, essa questãozinha foi copia e cola do livro do Luiz Carlos Bressa Pereira. Olha isso aqui. O meu slide é do livro. É um livro, é resumo do livro. Olha aqui. Ele é copia e cola. Verdade, aliás, falsa, porque aqui diz patrimonialista, né? Gerencial. 2. A administração burocrática, desgaste proveniente do desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Mais uma prova. Eu me assustei quando eu peguei essas questões, porque esses slides eu já fiz há muitos anos, tá? E eu me assustei porque, olha aqui, o patrimonialismo sofreu desgaste proveniente do desenvolvimento do capitalismo e da democracia. Copia e cola do livro do Luiz Carlos Bressa Pereira. Tá vendo? Ou seja, estas questões eu separei semana passada. Estes slides eu já fiz há muito tempo. E olha só como as questões continuam tomando sempre os livros dele. 3. A administração gerencial. Controle sobre resultados. A 2 também está falso, né? Porque não é administração burocrática, é administração patrimonialista. 3 está verdadeiro. 4. A administração patrimonialista. Forma de combater a corrupção e o nepotismo. Não, isso é burocrática.
5. Administração burocrática, poder racional legal, profissionalização, carreira, hierarquia funcional, impessoalidade e formalismo. Perfeito. 6. Administração gerencial, controle rígido. E aí tá falso. Não, Giovana, mas é porque eu interpretei que como o concurso é obrigatório. Não. Rígido não combina com gerencial. Não adianta viajar. Tá certo, povo? Então, falso aqui. Gabarito letra A. 5ª. Ao relacionar os diversos modelos teóricos da administração pública, é correto afirmar: A. Os modelos, em seu desenvolvimento, culminam no gerencial. Verdade, né? Porque todos terminam lá no gerencial. Sem que suas formas antecessoras deixem de existir inteiramente. Infelizmente, verdade. A burocracia existe por uma questão de necessidade e o patrimonialismo existe por uma questão de disfunção, tá? Agora, se cair a palavrinha ápice, tá? Quando é o ápice da burocracia, sempre é o ápice, é quando a administração foi implementada. Então, o ápice da burocracia, década de 30, 36 e 38. O ápice da gerencial, década de 90, 95 e 98. Tá certo? Então, sempre o ápice é quando ela foi implementada, tá bom? B. O modelo gerencial pressupõe o foco central no controle. Não, lembre que o foco da gerencial é no cliente, nos resultados. Formalização de processos e no empenho periférico de resultados. Empenho periférico de resultados é como se o resultado ficasse em segundo plano. Você concorda que tudo que está na letra B, na verdade, é burocracia? C. O modelo burocrático supera o patrimonial em uma época em que o enfoque neoliberal já está falso, porque burocracia eu combino com liberalismo. Neoliberalismo com a gerencial. Giovana, eu posso falar supera? Pessoal, pior do que patrimonialismo não era. Então ele superou. Ele não chegou a ser consolidado nos moldes weberianos, mas ele foi melhor. Tá certo? O modelo patrimonialista ressalta D. As maiores diferenças entre o modelo gerencial e o burocrático na administração pública estão relacionadas ao profissionalismo e à impessoalidade. Não, essas são as semelhanças. Tire a palavra diferenças e coloque semelhanças. O modelo patrimonialista ressalta o poder da administração pública na gestão de seus órgãos, tendo por finalidade o bem comum. É óbvio que está falso. Quem busca o bem comum é a administração gerencial, a burocracia. 6ª. Então, gabarito letra A. Sobre as características da administração pública gerencial, considere: é correto o que consta apenas em 1. No plano da estrutura organizacional, tornam-se essenciais a descentralização e a redução de níveis hierárquicos. Se a gente falou aqui que as estruturas são horizontalizadas, então eu preciso diminuir os níveis. E eu preciso dar mais autonomia ao servidor. Perfeito. 2. É isso aqui, pessoal, que parece uma besteira, mas muita gente erra. Tem como princípios orientadores do seu desenvolvimento o poder racional legal? Não, é base, é pilar. Quem tem como princípio orientador o poder racional legal é a burocracia. 3. O cidadão é visto como contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços? Perfeito. 4. Sua estratégia volta-se para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade? Perfeita. Lembra quando eu disse para você que com esse material você vai conseguir fazer qualquer questão? Olha aqui. Tá certo? 5. Os cargos são considerados prebendas. Não, isso é no patrimonialismo. Prebendas são cargos rendosos. Então, gabarito aqui, letra D de dado. 7ª. A criação do DASP em 1938, com a definição da política de recursos humanos, de compra de materiais e finanças, e a centralização e reorganização da administração pública federal, marca de forma inequívoca a passagem da forma de administração pública patrimonialista para a estruturação da máquina administrativa do Brasil na forma burocrática. Pessoal, preste atenção que houve a passagem inequívoca. O que não houve foi a consolidação.
É a mesma coisa que a gerencial. A passagem aconteceu em 95 e 98. Só que na prática, ainda estamos em processo de transição. Tá? Então, letra A. Oitava. Entre os anos 50 e 60, o modelo de gestão administrativa proposto estava voltado para o desenvolvimento. Verdade, né? Porque é o Estado desenvolvimentista. Especialmente para a expansão do poder de intervenção do Estado na vida econômica e social do país. Verdade. Nós vimos que para poder construir 50 anos em 5, o governo tem que adotar o modelo intervencionista. 9. A reforma administrativa de 67, implementada pelo Decreto-Lei Federal número 200, cerceou a autonomia das entidades integrantes da administração indireta, submetendo as mesmas regras previstas para a administração direta, como licitações e concurso público. Quem fez isso foi a Constituição Federal de 88. Quem tirou a autonomia da administração direta e obrigou que seguisse as mesmas regras da direta, foi a Constituição Federal de 88. Coloque aí. B. Retomou o processo de centralização. Mentira, descentralizou. C. Introduziu mecanismos de parceria com instituições privadas sem fins lucrativos. Quem fez isso foi a gerencial. D. Desencadeou um movimento de descentralização de atuação estatal com a transferência de atividades a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Verdade. E. Priorizou a atuação do Estado no fomento e regulamentação dos setores produtivos e sua retirada como prestador direto de serviços públicos. Quem fez isso foi a gerencial. A gerencial que priorizou que o governo ficasse no núcleo estratégico nas atividades exclusivas, que estão relacionadas com fomento e fiscalização, e deixou que outros executassem os serviços voltados para o mercado, através da publicização e privatização. Então, letra E, quem fez isso aqui foi a gerencial. Ficou claro? Décima. Essa décima é excelente. Não se inclui entre as principais causas que levaram à reforma do aparelho do Estado, implementado no Brasil nos anos 50. A. Crise fiscal. Inclui? Foi uma justificativa, já está falso. Caracterizada pela crescente perda de crédito por parte do Estado e pelo esgotamento da poupança pública. Faz sim parte da justificativa, ele quer o que não é. Intenção de ampliar a intervenção direta do Estado no domínio econômico. O objetivo da administração gerencial é aumentar a intervenção? Não, é reduzir ao necessário. Já está falso e é o gabarito. Dada a crescente demanda da sociedade por bens e serviços públicos. O resto é verdade. Só que o governo procura catalisar, acelerar, dar suporte. C. Serviu de justificativa a necessidade de implementação de uma política de ajuste fiscal como consequência do cumprimento de obrigações com organismos internacionais. Pessoal, vocês lembram que o Fernando Henrique Cardoso abriu as pernas para o FMI como uma estratégia para tentar salvar o estado de crise, já que ele ia ficar permitindo alguns benefícios? Verdadeiro. D. Será que serviu de justificativa a crise do modelo burocrático de administração, permeado por práticas patrimonialistas e clientelistas? Verdade. A burocracia já estava obsoleta. E é a incapacidade do governo de gerar poupança interna e, com isso, realizar os investimentos públicos demandados pela sociedade. Verdade. Você pode acrescentar aqui que um dos objetivos era também aumentar e recuperar a governança e a governabilidade. Aumentar e recuperar a governança e a governabilidade. Quando eles dizem governo empreendedor, tem exatamente a mesma coisa que catalisador? O que é o governo empreendedor? É uma característica da administração gerencial, mas pode ser usada como sinônimo na hora de interpretar uma questão. O governo empreendedor é aquele que vai procurar criar uma maneira de também gerar ideias, gerar receitas. Catalisador é no sentido dele dar um suporte, tá? Então são duas questões diferentes, mas estão relacionadas. O governo empreendedor tem a ver com a capacidade de inovação do governo. Capacidade de inovar,
de criar ideias, projetos, capacidade do governo de também gerar receita. Catalisador, dá suporte, apoio, tá? Ficou claro, povo? Vamos para a arquivologia. Olha só. Arquivologia. Primeira questão, que também vai ser uma revisãozão, revisãozona. Meia hora para minhas férias. Na verdade, 10 questões. Não, pessoal, faz 7 meses que eu tô na PEA. Porque foi um concurso atrás do outro. Estou precisando. Que venha 2017. Quem sobreviveu em 2016 é moleza. Primeira. É um ou mais conjuntos de documentos de qualquer época, forma e suporte material, produzidos, recebidos e acumulados em processo natural, por uma unidade no exercício de suas funções ou conservados para servir de referência, prova, informação ou fonte de pesquisa. Eu sei que o gabarito está acervo, mas está errado o gabarito, tá? O gabarito é arquivo, pelo amor de Deus, né? Já pensei que eu não sabia de nada, né? Não. Giovana, o que é acervo? Acervo é um conjunto de quaisquer documentos. A biblioteca tem um acervo, o museu tem um acervo, mas o arquivo tem características diferentes. Tem duas informações aqui no enunciado que mostram que a resposta é arquivo. Uma, dizendo que os documentos eles vão ser acumulados de uma maneira natural. Falou natural, não foi? Sim. Eles vão ser acumulados de uma maneira natural. Na biblioteca, os documentos são acumulados de uma maneira intencional, ou por compra, ou por doação, ou por permuta. E aí eu posso formar coleções. Arquivo não tem coleção, tá? Então, os documentos eles são acumulados de uma maneira natural, que inclusive é o princípio da naturalidade ou acumulatividade. E a outra característica é que os documentos foram produzidos ou recebidos em decorrência de uma atividade que a instituição exerceu, coisa que não acontece nas outras, na biblioteca e no museu. Na biblioteca e no museu, aquele livro foi produzido independentemente da existência da biblioteca. Possivelmente o autor nem sabia que a biblioteca existia. Já no arquivo, não. Aquele documento tem que ser produzido ou recebido em decorrência de uma atividade que a instituição fez. Ficou claro? Então é arquivo. Segunda, de acordo com a natureza da entidade produtora. Pessoal, pode vir entidade produtora ou entidade mantenedora, tá? Os arquivos classificam-se em público e privado. Lembrando que arquivo público é quando a entidade mantenedora for uma instituição pública ou instituição privada que exerça gestão de serviços públicos, tá? E arquivo privado é quando for uma instituição privada. Mas nós temos outra classificação também quanto à entidade mantenedora. Arquivo público, que é a instituição pública ou arquivo ou instituição privada que exerce gestão dos serviços públicos. Comercial, que são os arquivos de instituição privada com fins lucrativos. Institucional, instituição privada sem fins lucrativos. E documentos pessoais, individuais ou familiares. Tá claro? Isso é quanto à entidade mantenedora. Terceira, quanto à natureza dos documentos. Vamos lá. Você tem que decorar o critério. Aqui é quanto à entidade mantenedora. Quanto à natureza dos documentos, os arquivos podem ser classificados em especial ou especializado. O especial, ele tem que ser de um gênero